Tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos na presença e na casa de Deus. Amém? Eu creio que Deus vai falar muito nessa manhã, já está falando através dos louvores, e nós vamos ter um mover de Deus muito grande aqui hoje. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. E eu estou aqui com a palavra boa, estava ali, meditando, né? E eu creio que a palavra vai falar fortemente ao seu coração aqui nessa manhã. Olha só, poder de filho. Nós temos esse poder, nós temos essa capacidade. Amém? E glórias a Deus. É a mensagem que veio ao meu coração aqui. Poder de filho. Em outras palavras, Deus transforma os gentios, Deus transforma os ímpios, aquelas pessoas que às vezes estão no erro, e o Evangelho ele vem e transforma essas pessoas em filhos, assim como Ele nos transformou, amém? Outrora estávamos no pecado, no erro, estávamos longe de Deus, estávamos afastados das coisas de Deus, mas Ele nos trouxe e nos deu poder de filho. Só que, para que isso aconteça, irmãos, algumas coisas terão que acontecer na nossa vida, né, que são as correções. Ninguém gosta de ser corrigido, é ou não é verdade? Mas quando estamos sendo corrigidos por Deus, é porque Ele nos ama, é porque Ele está transformando a nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Quem está lá hoje é o Yuri. Deus te usa aí, meu filho. Vamos lá, Provérbios capítulo 3, versículo 11, olha lá. Filho meu, essa palavra é para filhos. Tem filho de Deus aqui? Tem filha de Deus? Então é para nós. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Não rejeite a correção, nem te enjoes, não fique enjoado da sua repreensão. Prossiga. Vamos ler em voz alta, meus amados. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Continua. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então olha só, uma das maneiras de Deus demonstrar o amor dele para conosco é nos corrigindo, irmãos, amém? E a correção não é só através de erros e pecados que precisam ser corrigidos, mas às vezes a nossa postura, a nossa conduta, a nossa fala, a maneira que a gente se apresenta diante de Deus, Deus corrige a maneira que, o nosso coração quando não está inclinado para as coisas dele. Então as correções divinas, ela vem, irmãos, e são através delas que nos tornamos filhos. Vamos lá para o livro de Hebreus capítulo 12, o versículo é o 5, vamos lá, Hebreus 12, versículo 5, ainda sobre a correção, E já vos esquecestes da exortação que argumenta, convosco, como filhos. Filho meu, Deus está falando aqui, não despreze a correção de quem? Do Senhor, e não desmaies, quando por ele fores o quê? Repreendido. Prossiga. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha só, irmãos, Deus não corrige o filho dos outros, Deus corrige somente os seus. É igual um pai, Você não vai ver o pai corrigindo o filho dos outros, vai arrumar para a cabeça. Deus também não faz isso, Ele corrige a quem é filho. Diga a glória a Deus, amém? Aqui, qualquer que recebe por filho. Continua lá. Se suportais a correção, olha lá, Deus trata como filhos.
Amém? É aqui que está a diferença, que vão separar os filhos dos bastardos. A Bíblia usa essa palavra, bastardo, né? O que é bastardo? Significado de bastardo, como que é? Ilegítimo, que não é legítimo. É aqui que está a diferença. Então, se alguém, olha lá, suporta a correção, Deus vos trata como filhos. Amém? Prossiga lá. Porque que filho há que o pai não corrija? Continuando. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois, vai lá, então, bastardos e não filhos. Então, alguém que aceita a disciplina, filho. Alguém que aceita a correção, filho. Herdeiro da promessa, o dono da herança. Mas alguém que não respeita, que não aceita a correção, bastardo, é uma pessoa ilegítima, é uma pessoa que não tem acesso às promessas espirituais, que não tem poder de filho. Quem está entendendo até aqui? Então isso é muito importante, irmãos. O que vai definir se somos filhos ou bastardos são as correções de Deus na nossa vida. São as correções, são as repreensões que nunca, são, como que eu posso dizer, agradáveis. Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de passar por uma situação, mas que são necessárias. Amém? Nem tudo aquilo que vai fazer bem para a nossa vida é agradável, de você viver aquilo, mas a correção, ela é necessária. E eu quero que você vá lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Nós vamos ver Jesus corrigindo esse homem, esse jovem com amor. Marcos capítulo 10, versículo 17. Olha lá, 10, 17. É isso mesmo? Não, é 10, 17, eu estou em Mateus, aí não vai dar certo, né? Marcos 10, vamos lá. 17. E pondo-se do caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só, meus amados, aparentemente esse homem estava interessado nas coisas de Deus. Aparentemente esse homem estava preocupado com aquilo que era eterno. Ele se ajoelha diante de Jesus, ele se prostra, ele reconhece Jesus como bom mestre, e ele estava curioso, não para adquirir riquezas ou coisas terrenas, ele estava perguntando Jesus sobre a vida eterna. Mas olha só, irmãos, nem sempre aquilo que as pessoas falam com os lábios, realmente é aquilo que ela vive no coração. Então quem ouvisse essa narrativa desse jovem rico ia falar: poxa, ele é espiritual, além de ser rico, além de ser conhecedor da lei, dos mandamentos, é uma pessoa totalmente espiritual. Quer dizer, tem pessoas que elas se, como que eu posso dizer, se apresentam de uma maneira, mas quem conhece o coração é Deus, irmãos. Amém? E é nas repreensões que vão aparecer os filhos e os bastardos. Esse homem se ajoelha: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Irmãos, olha só, Jesus, ele é sábio por excelência, por natureza, ele é mestre. Você está entendendo isso?
Por que me chamas bom? O que você está me chamando de bom? Bom é Deus, né? As pessoas muitas vezes são boas quando elas falam aquilo que os outros querem ouvir, é ou não é verdade? Mas quando ela vai falar aquilo que a pessoa não quer ouvir, talvez ela já não seja boa mais. Esses dias eu vi um vídeo, foi engraçado. O pai compra um brinquedo para a menina, tipo uma motinha, ele dá a chave, né, a menina toda feliz, liga aí filha, liga aí, e tal, ela liga, na hora que ela aperta o acelerador, a moto bum, sai e bate na parede. Era uma moto de brinquedo, né? Mas olha só, primeiro momento, a menina toda feliz, é isso mesmo pai, eu vou ligar, como que eu faço aqui, aquela expectativa e tal, aí ela liga, acelera, o negócio gruda na parede, ela emburra a cara, eu não gostei desse brinquedo. Então as pessoas mudam de opinião facilmente, irmãos, as pessoas são voláteis, as pessoas mudam de opinião de acordo com aquilo que elas gostam ou que elas não gostam, enquanto alguém está falando aquilo que ela quer ouvir, enquanto alguém está falando aquilo que, né, é agradável aos olhos, bom mestre. Mas nós vamos ver que um pouquinho mais adiante, Jesus já não era tão bom assim para o jovem rico. Então Jesus já na hora já rebate, por quê? Porque Jesus já conhecia o coração dele. Jesus sabia que aquelas palavras não eram palavras verdadeiras, ele não estava interessado na vida eterna, ou se estivesse, não estava disposto a viver a vida eterna, porque existiam coisas no coração dele, daquele jovem, que estavam acima de Deus. Então Jesus ele já rebate aquilo, Jesus ele já confronta, né? Por que você está me chamando de bom? Bom é Deus. E aí Jesus vai dizer, tu sabes, olha lá, tu sabes os mandamentos. Irmãos, ele era um judeu, ele era um homem que conhecia a lei. Jesus não perguntou se ele sabia, Jesus afirmou, você sabe os mandamentos. Você conhece a palavra. Então às vezes as pessoas estão perguntando por perguntar. Às vezes as pessoas perguntam não porque elas querem saber, mas porque elas querem aparecer, porque elas querem se mostrar, não é? Jesus está falando, você sabe os mandamentos. Ele diz ali, ó, não adulterarás, não matarás, não é? Não furtarás, não dirás o quê? Falso testemunho, né? Seja verdadeiro, não defraudarás alguém, seja honesto, seja responsável, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, o que ele disse? Vai lá, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Mas Jesus toca em quais mandamentos, irmãos? Jesus cita uma série de mandamentos. Jesus cita, né? Não todos, mas uma série de mandamentos. Não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não defraudarás. Ele cita os mandamentos terrenos, irmãos. Ele cita o segundo amor. Então Jesus dá uma palavra para aquele homem, que quando ele ouve, ele fala assim, pronto, eu estou no céu. Eu estou no céu, eu estou na presença de Deus, eu estou no melhor lugar do mundo, então eu estou salvo. E a reação do jovem é essa, mestre, em outras palavras, bom mestre, tu és o meu mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Tudo isso eu guardei desde a minha mocidade, em outras palavras, eu estou apto para o reino de Deus. Mas aí vem a correção, irmãos, e ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ouvir a verdade, irmãos. A verdade dói, mas a verdade liberta. Quem está entendendo isso? Amém? Tudo isso guardei desde a minha mocidade, e olha lá, e Jesus olhando para ele, fez o quê? O amor. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, quem ama, corrige.
Amém? Cuidado com esse amor falso que se ensina lá fora. Beijo, abraço, ai, você é uma bênção. Ah, bom mestre. E nem sempre é assim, irmãos. Às vezes quem ama vai falar a verdade. A pessoa vai ficar doída na hora. Mas se ela receber, ela se torna herdeira da promessa. Quem está entendendo isso? Amém? Ela se torna herdeira da promessa. Jesus, olhando para ele, o amou. E olha o que Jesus vai falar para ele: parabéns, meu filho, você é uma verdadeira bênção. O céu está aberto para você. Sim ou não? Hã? Não. O que Jesus vai falar para ele? Falta-te uma coisa, umazinha só. Vai e vende tudo quanto tens. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Irmãos, Jesus percebeu que o amor daquele homem não estava no céu, estava na terra. Olha só, você vai encontrar muita gente boa nessa terra, irmãos. Você vai encontrar gente que ama ajudar os pobres. Você vai encontrar gente que respeita pai, que respeita mãe. Você vai encontrar gente que é fiel no casamento, que observa os mandamentos terrenos, que ela sabe viver nessa terra, ela sabe se comportar nessa terra, ela sabe viver em sociedade, que onde ela vai, ela se dá bem. Esse jovem era isso, irmãos. Era um jovem honesto, era um jovem que não defraudava, ele não enriqueceu de uma maneira ilícita. Não é errado ser rico, desde que aquilo seja um propósito e a pessoa use aquilo para um propósito. Não era um Zaqueu, não estamos falando do Zaqueu, que para ficar rico passou a perna em um monte de gente, irmão. Estamos falando de um jovem honesto que guardava os mandamentos, que honrava pai e mãe, que nas coisas terrenas cumpria tudo. Mas o que faltava para aquele jovem, irmãos? O céu, as coisas celestiais. Quem está entendendo isso? Faltavam as coisas celestiais para ele. Jesus percebeu que o coração dele não estava no céu, o coração dele está na terra, e tem muita gente que o coração dela não está no céu. Ela vem para a igreja, mas ela não vem por causa do céu, ela vem porque ela está precisando de alguma coisa, está precisando resolver algum problema nessa terra. Jesus resolve os nossos problemas, amém? Mas o que adianta? Não cantamos aqui, as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, do que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios e não minha alma. Então, o amor de Jesus Cristo corrigiu aquele jovem, amém? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Em outras palavras, meu amigo, até agora você acumulou muita riqueza nessa terra, chegou a hora de você ser rico no céu. Jesus estava corrigindo ele, quem ama corrige, diga a glória a Deus. E aí o que vai acontecer? O bom mestre já não era mais tão bom assim. A palavra da vida eterna já não era mais tão boa assim. Olha o versículo seguinte: mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se. Irmãos, olha que contraditório, né? A Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de... Aquele jovem conseguiu sair triste da presença de Deus. Chegou feliz e voltou para casa triste. Mas por que ele voltou triste para casa?
porque possuía muitas propriedades. Ele voltou rico de propriedade, ele continuou sendo dono de todas as propriedades, mas ele era uma pessoa vazia de alma, espiritualmente falando, pobre, irmãos. E quando Jesus manda ele vender tudo e dar para os pobres e seguir, não é porque Jesus queria vir na rua da amargura e nem na miséria nessa terra, porque lá na frente o Pedro fala assim: Senhor, e nós que deixamos tudo? E a gente que deixou tudo, estamos seguindo o Senhor, o que a gente vai ganhar com isso? Eu gosto do Pedro, irmãos, que o Pedro tomou uma decisão sem saber o que ia ganhar. Lá na frente ele, mas e a gente que fez isso? Jesus, o que nós vamos ganhar com isso? Jesus fala assim: Pedro, não tem ninguém nessa terra que tenha deixado pai, mãe, família, casa, tudo, bens, propriedades, por amor de mim e do evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes mais, irmãos, e ainda a vida eterna. Jesus não queria deixar o jovem rico pobre, Jesus queria abrir o acesso para que o jovem rico pudesse estar no céu, mas ele não entendeu, porque ele não suportou a correção. Jesus o amou, e por ter amado, corrigiu. Meu amigo, não é esse o caminho. O caminho é esse, é a vida eterna. E às vezes para você chegar lá, você tem que abrir mão de tudo aqui. E se você estiver disposto a abrir mão de tudo aqui, você vai chegar lá, e eu vou te dar muito mais aqui. É sobre isso, amém? E tem muitas pessoas que não suportam. Então aquele homem que era um israelita, se tornou um bastardo. Jesus veio para ele, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aquele homem que guardava todos os mandamentos terrenos, quando Jesus apresentou o céu para ele, ele ficou contrariado, irmãos. Aí você começa a ver uma sociedade, não porque a igreja tem que ser inclusiva, mas o céu não é inclusivo, irmãos. O céu é para quem está disposto a abrir mão da sua vida, amém? Esse negócio que vai falar que todo mundo vai entrar no céu, isso é mentira, irmãos, não é? Não tem que ser uma igreja inclusiva, porque todas as religiões, que religião, irmão? Religião não leva ninguém a lugar nenhum. Quem está entendendo isso? Leva ninguém a lugar nenhum. Então não é sobre a terra, é sobre o céu. E tem muita gente que não vai entrar no céu, por quê? Porque ela fica contrariada com as repreensões. Aquele jovem ficou contrariado, irmãos. Agora nós vamos ver o oposto disso, uma mulher, irmãos. Uma mulher que não tinha nada de filha, mas que se tornou filha. Vamos lá para Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, olha só, não era uma mulher de Israel, né, judia, era uma mulher cananeia. Havia uma rixa entre o judeu e o cananeu, por quê? Os judeus chamavam os cananeus de cachorro, não era nem cachorrinho, cachorro feroz. Eu estava vendo ali, a tradução, né, os judeus chamavam os gentios de cães, de cão selvagem. Eles eram cães, né, da palavra kion do grego, né, que significa cão selvagem. Então aquela mulher, na ótica dos filhos de Deus,
era como se fosse um cão selvagem. Havia essa rixa entre eles. E o que vai acontecer aqui, ó? Eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está como? Miseravelmente endemoniada, irmãos. O negócio estava brabo. Irmãos, olha só, quando a pessoa chega no estado de possessão demoníaca, só Deus para livrar ela, só Deus, irmãos. A pessoa que, né, chegou no estágio onde o inimigo possui, é só Jesus. Não tem água benta, não tem reza, é só o nome de Jesus que pode libertar as pessoas. Amém? Só Jesus Cristo. E a filha dela estava miseravelmente endemoniada. E o que Jesus fez, irmãos? Olha lá, a mulher estava gritando, versículo 23. Mas ele não respondeu o quê? Deixou ela falando sozinha. Repita assim comigo: correção. Amém? Às vezes a maneira de Deus corrigir, tem hora que ele vai falar, ó, faz isso. Tem hora que ele não vai falar, a pessoa fica no vácuo. É ou não é? Fica no silêncio. Aquela mulher ficou no vácuo, irmão. Jesus continuou caminhando, ela ficou gritando, igual uma matraca atrás dele, desesperada. Jesus não respondeu palavra, correção. Continua lá, prossiga. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram: Jesus, olha lá, o que eles rogaram? Despede-a, ela vem gritando atrás da gente. Jesus, manda essa mulher embora, essa mulher é doida, está louca, ela vem gritando. E ele respondendo disse: olha só, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele foi enviado, irmãos, até para ela. Ela não era de Israel, ela morava em Israel, mas era uma mulher cananeia. E Jesus veio para ela também. Diga glória a Deus. Às vezes é alguém que você conhece, que essa pessoa não está na igreja hoje. Ela não toma a Santa Ceia, ela ainda não tem uma vida com Deus, ela não foi batizada nas águas. Mas é uma ovelha que está perdida e Jesus quer salvar. Amém? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, em julgar quem quer que seja. A nossa oração não é para Deus destruir os ímpios. A nossa oração é para que Deus salve os ímpios. Amém? O Saulo, ele respirava ameaça e morte contra a igreja. Ele mandou prender e mandou matar os cristãos da época. Mas aquele homem que era considerado um tirano, através da oração de Ananias, as escamas caíram, e aquele homem de perseguidor da igreja, perseguidor do evangelho, passou a ser perseguido, por amor a Jesus Cristo. E olha só, aquele homem que estava perseguindo a igreja, Deus já tinha escolhido ele desde o ventre, irmãos. Então tem muitas pessoas que Deus já escolheu lá fora, que elas estão sendo um instrumento nas mãos do diabo. Mas por que elas estão sendo um instrumento na mão do diabo? Porque estão cegas espiritualmente. E aí vem as correções, aí começam a surgir situações. Então o fato, não que Deus colocou o demônio na filha dela, mas o fato daquela mulher estar com a filha miseravelmente endemoniada, ela correu para os pés de Jesus para buscar ajuda. Então tem pessoas que vão buscar ajuda em Deus quando a coisa está feia, quando a corda está no pescoço, mas graças a Deus, que o nosso Deus, ele é tão bom, que ele não lança em rosto os nossos erros, os nossos pecados. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e eu vou dar descanso para a sua alma. Então aquela mulher, embora não fosse nativa de Israel, ela morava lá, era uma mulher cananeia. Jesus queria salvá-la também, porque a salvação não é só para os judeus, é para todo aquele que nele crê.
Você vai encontrar pessoas que se dizem cristãs, que se dizem de Deus, que nasceram muitas vezes no berço evangélico, rejeitando a Jesus, e você vai encontrar um monte de pecadores se voltando para Ele e sentando na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o reino de Deus, irmãos. Você vai ver muitos filhos do reino sendo lançados nas trevas, e muitos pecadores aceitando a correção e se tornando filhos. Então essa mulher, ela prova do silêncio de Jesus Cristo, mas continua, olha lá, então chegou ela e adorou-o, dizendo, ela mudou a conduta dela, ela mudou a abordagem dela, ela mudou a oração dela. Na primeira vez ela chega gritando, mas de repente ela já está adorando, irmãos, amém? Ela já está adorando, ela já está glorificando, e adorou dizendo, Senhor, socorre-me, Deus é sério, eu estou precisando de ajuda. E aí Jesus dá uma resposta para ela. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão de quem? Dos filhos, e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus suavizou. Olha só, os judeus chamavam os cananeus de cães, cão selvagem, cachorro. Aquele povo é tudo os cachorros. E Jesus dá uma suavizada para ela, né? A tradução na Bíblia é de tinarion, que significa cachorrinho doméstico. Jesus fala, não é bom tirar o pão do filho e dar para os cachorrinhos. Jesus estava falando a verdade, amém? Mas ele deu uma suavizada, diga glória a Deus. Deu uma aliviada para ela, não é? Mas Jesus não estava ofendendo ela, irmãos. Jesus estava despertando a fé dela, amém? Olha só, amados, a fé não é uma ilusão, irmãos. A fé não é um conto de fadas, uma fantasia. Jesus nos trata como nós somos, amém? Se tiver coisa errada na nossa vida, Ele vai falar, e se tiver coisa certa, Ele vai falar, mas Ele não fantasia as coisas, não. Vem cá, bênção, né? A mulher estava adorando, não, agora deixa eu falar, ô bênção, ô minha filha, vem cá, né? Você é uma bênção, eu vou te ajudar. Como que eu posso te ajudar mesmo? Não, Jesus, Ele é real, irmãos. O nosso Deus não é um Deus falso, o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Ele traz a mulher para a realidade, Ele faz a mulher compreender que ela não estava na qualidade de filha. Não adianta você querer chamar de filho quem não é filho, irmãos. Esse negócio de falar que todo mundo é irmão, só porque a pessoa vai na igreja, meu irmão, a paz do Senhor, que não tem nada a ver, irmão. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, você está apertando a mão, paz do Senhor, irmão, e aquela pessoa está no adultério, é pedófilo, é mentiroso, é picareta, só porque ela vem na igreja. Não é só porque a pessoa está na igreja que é irmão, não, filho. Para ser irmão, é aquele que é nascido de Deus. Não é porque aquela mulher estava em Israel que Ele estava chamando ela de filha. Jesus sabia que ela era uma mulher cananeia. Jesus dá uma suavizada, mas Ele mostra para ela quem ela era. O Evangelho não esconde nada, irmãos. A Bíblia é um espelho. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai se ver na Bíblia. E se tiver coisa errada, a Bíblia vai mostrar. Quem está entendendo isso? Então Ele diz, não é bom tirar o pão dos cachorrinhos e dar aos filhos. Jesus, de uma maneira sutil, mas verdadeira, falou, você ainda não é filha, você ainda não é herdeira da promessa, você ainda não tem direito. Correção. Mas quem aceita a correção, Deus trata como o quê? E aquela mulher aceitou a correção. O jovem rico não aceitou, mas aquela mulher vai dizer essas palavras para Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem
da mesa dos seus senhores. Sim, Senhor, eu reconheço que eu ainda não sou uma filha, mas ainda que seja uma migalha que o Senhor me der, eu creio que a bênção vai acontecer na minha vida. Olha só, irmãos, a fé dessa mulher. A fé não é fazer a gente, se achar quem nós não somos, não. Nós somos o que somos. Ela falou: sim, Senhor, eu sei que ainda não sou filha, eu sei que ainda não sou perfeita. Amém? E é isso que agrada a Deus, irmãos. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas sinceras. Aquela pessoa que vai falar com Deus: excelentíssimo Deus, Tu és a razão da minha vida, Tu és o meu tudo, como eu te amo, Senhor. O Senhor é o que eu tenho mais precioso. E aí Deus fala assim: abandona tudo e me segue. Não, isso eu não posso fazer. Não passou de uma mentira, irmão. Deus conhece os corações. Tem muita gente que na hora de orar ela é um artista, ela interpreta. Uma vez chegaram para o pastor Jair é um homem muito sábio, irmãos, é um homem de Deus, por isso que ele está onde está, ele é o líder dos pastores da igreja. Chegou um rapaz: pastor, eu conheço, olha, um homem que é uma bênção, sabe fazer o trabalho, sabe pregar, sabe cantar, se colocar ele em tal igreja, ele vai fazer um trabalhão, porque ele sabe fazer o trabalho. Ele falou: meu irmão, que negócio de saber fazer trabalho? A gente não precisa de artista no altar, não. Saber fazer o trabalho, qualquer um imita, qualquer um interpreta. Tem gente que você der um culto para ele fazer, ele vai fazer um culto. Se você der uma missa para ele rezar, ele vai rezar uma missa, porque ele sabe interpretar. Nós não precisamos de gente assim, irmãos. Deus não precisa de gente que sabe fazer o trabalho. Deus precisa de gente, de pessoas que dependam dele. É diferente, diga glória a Deus. E o pastor já deu logo uma lapada. Que sabe fazer trabalho nada, meu irmão. Nós temos que ter pessoas de Deus, que vão ser de Deus, que vão orar, que vão se consagrar. Saber fazer o trabalho, qualquer um sabe fazer. A pessoa fica lá observando, tal, se ela quiser. Tem gente que você der um culto para ela fazer, ela faz um culto. Tem gente que você diz: irmão, sobe lá, faz o culto. Vai fazer o culto direitinho, às vezes até melhor do que a gente. É ou não é? Você fala assim: vai lá agora, vai rezar uma missa. Ele vai, reza a missa, Se falar para ele: vai tocar tabaco lá no terreiro, ele vai saber tocar tabaco. A pessoa é intérprete, irmão. E não é sobre isso. Amém? Quem está entendendo? Então Deus usa as pessoas na sua sinceridade. A gente não tem que ficar enfeitando o pavão, não. Olha lá: sim, Senhor, reconheço que não sou filha, o Senhor tem razão, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. E o que Jesus vai falar para ela, meus amados? Então respondeu Jesus e disse-lhe: aleluia. Olha lá: ó mulher, grande é o quê? A tua fé. Irmãos, olha só, isso que Deus espera em nós, uma fé grande, uma fé crescente. Mas às vezes, para a nossa fé crescer, Ele vai nos repreender, Ele vai nos ensinar. Nem sempre Ele vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Mulher, grande é a sua fé, seja isso feito contigo, como teu desejo é uma ordem. Teu desejo é uma ordem. A tua fé provou que você está pronta para viver isso na sua vida. E olha lá o que vai acontecer, meus amados. E desde aquela hora, aleluia, a sua filha ficou? Quanto que ela pagou pela libertação da filha? Nada. Apenas o preço de aceitar a correção de Deus. Quem entendeu isso? Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 29, irmãos. Olha que tremendo isso. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, vamos lá, então sois descendências de Abraão. Vamos lá em voz alta:
herdeiros conforme a promessa. Vai lá, filhinho. Digo, pois, quem... Não, acho que você fez errado, hein? É isso, não, vamos pegar o versículo, é que eu peguei do final, né? É o 26, o 26, eu já dei o último versículo para o Yuri lá. 26, a gente vai chegar no 29. Vai lá, o 26, o Yuri, por favor. Vai lá, Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus, pelo que, igreja? Olha só, o que nos torna filho de Deus? A fé. O que Jesus falou para aquela mulher? Grande é a sua, agora você é filha. Agora você não é uma bastarda. Você não é apenas uma mulher cananeia. Grande é a sua fé. O que nos torna filhos de Deus, irmãos, é a nossa fé. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vai lá, prossiga. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, né? Porque todos vós sois um em Jesus. Então já não é mais judeu, grego, cananeu, pode ser em qualquer canto, né? Todos se tornaram um em Jesus Cristo. Continua, prossiga. E se sois de Cristo, quem é de Jesus aqui? Quem tem fé em Jesus Cristo aqui, ó? Essa palavra é para você. Então, vamos lá. Sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos herdeiros da promessa, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 11, é mais forte ainda. Olha lá que tremendo. Efésios 2, 11. Para a gente terminar aqui, nós vamos orar. Capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais o que, igreja? Gentios. Versículo 11, 2:11. Erais gentios na carne, igual aquela mulher cananeia, e chamados na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então aquela mulher estava separada, assim como nós estávamos separados, irmãos. Jesus veio para os judeus, mas os seus não receberam. Todos que receberam, deu condição de filho, deu poder de filho. Mas agora, em Cristo Jesus, vós sois, que antes estivessem longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Ele nos trouxe para perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, né, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade, com a cruz, né? E vindo evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim já não sois o que, igreja? Estrangeiros, nem forasteiros, vão em voz alta, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quem aceita a repreensão se torna família de Deus. Amém, meus amados? Então é sobre isso. Nem sempre Deus vai falar aquilo que a gente quer ouvir,
Mas quando a gente ouve, a gente entende, a gente põe por obras, Ele nos reconcilia e passamos a ser herdeiros da promessa. Vamos ficar em pé, meus amados? Glória a Deus. Feche os teus olhos, eleve seu pensamento em Deus, fala com Deus, peça para Deus derramar sobre você o óleo, o Espírito, a unção, a graça, a grandeza, e peça para Deus corrigir. O nosso Deus é o Deus que nos corrige, o nosso Deus é o Deus que nos orienta, que nos mostra o caminho, e não é sobre as coisas da terra, é sobre as coisas dos céus. Aleluia. O Senhor está entre nós, o teu Espírito, meu Pai, está neste lugar. Nós temos visto um mundo cruel, meu Deus, nós temos visto injustiça, meu Pai, nesse mundo, nessa vida, a crueldade, meu Deus, de corações que foram tomados por engano, meu Pai, e só o Senhor para nos livrar, meu Deus, de todo o mal, só o Senhor para nos livrar, meu Pai, de todas as perseguições, só o Senhor para nos dirigir nesse mundo que jaz, meu Deus, no maligno. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Quando você caminha na direção de Jesus Cristo, quando você caminha nos passos de Jesus Cristo, quando você deixa o pastor que é Jesus ir adiante, Ele vai vencendo tudo por você. Aleluia. Não é sobre a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa expertise, não, é sobre deixar Deus ir à frente, o autor da vida, o criador do mundo. Ele é o possuidor do céu e da terra. A nossa bênção não vem dos homens. Abraão era o pai da fé. O rei de Sodoma chegou para Abraão e falou assim: fica com as riquezas, Abraão, deixa comigo só as almas. E o Abraão olhou para aquele homem e falou assim: eu levantei a minha mão ao Deus do céu, o possuidor de todas as coisas, e eu não vou ficar com uma sandália que é tua, ó rei, não vou ficar com nada do que é teu, para que você não diga que foi o rei que enriqueceu Abraão. Tudo que Abraão tinha não vinha dos homens, vinha de Deus. Aleluia. Tudo que a gente tem vem de Deus, meus amados. Tudo que a gente tem. Coloca a sua vida na presença dEle. Coloca a sua vida, os seus passos, o seu coração, os seus pensamentos. Qual que é o seu maior objetivo nessa terra? Se não for o céu, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. As pessoas estão traçando tantos objetivos para a sua vida pessoal, profissional, particular. Esses dias eu vi um colega meu que não é crente, não é evangélico, nada, e ele era o aniversário dele, e ele fez uma postagem, dizia: eu não sou muito de postar, mas eu quero fazer uma reflexão aqui. E ele dizia que toda data de aniversário ele ficava refletindo sobre o que ele conquistou na vida e sobre o que ele ia conquistar. E eu, assistindo o vídeo, em nenhumas palavras eu pude ver um desejo, uma ambição de alcançar o céu. As pessoas desse mundo falam de conquistas, de troféu, de pódio, só que esquecem que a vida é como um vapor, que é como uma erva. Do que adianta correr atrás do vento? Não que Deus quer que a gente viva uma vida miserável nessa terra, não. Ele diz: eu vim para que tenham vida e com abundância. Mas não é só uma vida abundante nessa terra, meus amados.
para que tenham uma vida eterna. E tem muita gente desprezando o eterno. Tem muita gente desprezando o céu, por causa de riqueza, por causa de propriedade, por causa de compromissos que ela tem, por causa de estudo, de faculdade, de namorado, de namorada. É o filho que nasce, é a filha, filho é bênção. Nós temos que cuidar, mas nós temos que trazer a nossa família para os pés do Senhor. Aleluia. Nós temos que trazer a nossa família para Jesus Cristo. Alguém que diz: eu não vou para a igreja porque o meu filho não quer ir para a igreja. Pobre desse pai. Me desculpa falar, esse pai é um fraco, essa mãe é uma fraca. Porque não são os filhos que definem a nossa vida. Enquanto você está na responsabilidade dele, quem dá as ordens na sua casa é você. E se você, papai e mamãe, não educar, o mundo vai educar. O mundo vai fazer a parte dele. E quantos filhos estão indo para o inferno? Quantos filhos estão indo para o inferno? Porque o pai não corrige. A Bíblia diz: não retires a vara do seu filho, porque fustigando com a vara, nem por isso ele vai morrer. A Bíblia diz: tu fustigarás com a vara, e livrarás a alma do inferno. Mas por causa de uma sociedade cheia de ideologia, por causa de uma sociedade cheia de princípios que são contrários aos princípios de Deus, os pais estão perdendo a força dentro de casa e o poder de educar os filhos. Quando Deus deu essa responsabilidade para os pais, não é a escola, não é o professor, não é o governo, ninguém vai educar a nossa família. Quem educa a nossa família somos nós, com amor, com a verdade, com a palavra de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar. Aleluia. É sobre isso, meus amados, é sobre isso. Então vai falando com Deus, vai se enchendo do Espírito Santo, vai buscando a presença do Todo-Poderoso. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Vai buscando o Espírito Santo, igreja. Esse é o mês de sabedoria divina. Esse é o mês de buscar a sabedoria que vem de Deus. E com essa sabedoria, aleluia, quem alcança a sabedoria alcançou o tesouro mais precioso dessa vida. A Bíblia diz que um homem sábio é um homem feliz, uma mulher sábia é uma mulher feliz, aleluia. Uma pessoa que guarda o mandamento, uma pessoa que guarda a palavra, ela recebe saúde e vigor, aleluia, para enfrentar os problemas dessa vida. Tem muitos problemas lá fora, mas Deus é maior do que todos eles, e Deus te fortalece, Deus te capacita. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Oh, maravilhoso é o Senhor. Então adore a Ele, meus amados. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da luz, meu Pai, da Tua palavra, aleluia. Maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos o Teu nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, aleluia, 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 aleluia. Levante as suas mãos e adore a Ele. Tu és o Deus da nossa salvação. Para onde iremos, meu Deus? Para onde mais iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, meu Pai, aleluia. Não tem ouro, não tem prata que compre isso, meu Deus. Não tem casa, não tem bem, não tem propriedade que seja maior do que isso, meu Pai. Aleluia, aleluia. Estar com Cristo é infinitamente melhor, é infinitamente melhor. E por isso nós estamos aqui, meu Deus, para te adorar em espírito e em verdade. Diga aleluia, diga glórias a Deus, e vamos aplaudi-lo bem forte. Oh, glória a Deus.